todos! Hoje nós vamos falar sobre um tema importante na nossa geração, em nosso tempo. Mas não só em nosso tempo, mas em todas as eras. Como ter certeza que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Eu conversando com alguns amigos que não são cristãos, eles sempre tocam nesse ponto, e a sociedade da mesma maneira. Como acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitos deles nos dizem que essa questão de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus é apenas algo espiritual, apenas uma vontade de acreditar nisso, que isso não tem nenhuma coerência, que nada realmente tem uma firmeza, que isso é simplesmente uma disposição mental a crer nisso. Mas será que realmente é isto mesmo? Para o cristão verdadeiro, a primeira regra dele realmente a palavra de Deus. Ele crê naquilo que a palavra de Deus diz. Mas aqueles que estão fora do meio cristão, aqueles que não se dizem acreditar na Bíblia, eles dizem que isso é muito pouco. Para nós que somos cristãos, isso já é o suficiente, pois o Espírito Santo de Deus nos mostra a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. Mas existem outros argumentos que poderíamos usar para mostrar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Sim, existe. Sabemos que isso não é causa primária, que a causa primária é a própria Bíblia, mas existem outros fatos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que tem fora da palavra de Deus que pode nos mostrar que a Bíblia realmente ela é a palavra de Deus, que as Escrituras elas são inspiradas pelo Espírito Santo. Então eu coloquei aqui, vou citar algumas, e coloquei aqui na minha humilde opinião, vou citar apenas 8. E dessas 8 eu vou começar da que eu acho menos importante e vou ir para a mais importante. Isso na minha humilde opinião. Na sua opinião, talvez você vai mudar de ordem, mas isso independente. Isso para mim não tem problema nenhum. Eu só quero citar algumas coisas que nós podemos falar que existe fora das Escrituras que possam realmente mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. A primeira coisa que eu citei aqui, que eu marquei para nós falarmos, é sobre a infalibilidade histórica. O que nós podemos ver historicamente que mostra que a Bíblia é infalível? A primeira coisa que eu marquei aqui é que depois de praticamente 2000 anos que se fechou o cânon bíblico, muitos pesquisadores eles tentaram provar que a Bíblia possui erro, mas por incrível que pareça, nenhum conseguiu mostrar que a Bíblia realmente tem um erro. Isso para mim é fantástico, pois vários filósofos, vários historiadores tentaram mostrar que a Bíblia ela possui erros, mas incrível que pareça, nenhum conseguiu. Muitos formaram teorias, muitos tentaram gerar descrédito com algumas coisas, mas até hoje ninguém conseguiu realmente provar que a Bíblia tem erros. Já investigaram de várias maneiras, mas quando você investiga e vai a fundo, você vê que realmente até agora ninguém conseguiu mostrar que a Bíblia existe erros. Esse é um ponto histórico que eu acho muito importante. Outro fato histórico é a sua preservação. Gente, a Bíblia ela passou por enchentes, ela passou por tentativas de acabar com ela através de fogo. Vários imperadores já tentaram acabar com essa escritura, tentando simplesmente exterminá-la. Já ouvimos falar de tantas coisas que tentaram destruir a Bíblia, mas por incrível que pareça, ela continua firme. Lá em Mateus 24:35, que tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, essa aí, ela não passa não. Para findar o argumento histórico, podemos enfatizar que ela é o livro com o maior número de cópias do mundo. Ela é o livro que mais foi traduzido no mundo inteiro. E por incrível que pareça, de todas as traduções, nenhuma se contradiz. De todas as escrituras, de todas as traduções que nós temos hoje no mundo, por incrível que pareça, nenhuma se traduziu. Existe hoje os textos masoréticos, existe hoje os textos majoritários. E por incrível que pareça,
mesmo que exista alguma pouca diferença, que foi algum erro às vezes na escrita, mas no seu contexto nenhuma se contradiz. Então isso aí é incrível, como na nossa história que nós conhecemos, nesse tempo todo que nós conhecemos da escrita, que ela foi escrita, ela não se contradiz em todas as versões que você consegue encontrar no exemplo da Bíblia. Então isso aí para mim é uma coisa primordial. O segundo ponto que eu troquei aqui é a nossa unidade temática. A Bíblia é composta por 66 livros. Ela foi composta por mais ou menos uns 40 autores. Ela foi escrita num período, pelo menos que nós sabemos, no mínimo de 1500 anos do começo da escrita das escrituras ao final dela, quando fechou o cânon bíblico. E nesse período, e com tantos autores, esses mais ou menos 40 autores, até mais, eles tiveram vários autores, de reis a profetas, a simplesmente pescadores, ou quem sabe até pastores de ovelha, pessoas que eram do campo. Pessoas estudadas, pessoas iletradas, pessoas que não tinham cultura, pessoas que tinham cultura. Mas o mais incrível é que nesses 66 livros, a coerência, a linearidade, ela é linear, ela tem o mesmo pensamento, ela tem a mesma coerência. Existe coerência entre esses 66 livros. E isso, hoje, às vezes pessoas se juntam para escrever um livro, 2, 3, 4 autores, e eles não conseguem possuir essa mesma linha de raciocínio coerente que não muda. Isso é muito interessante, porque para isso acontecer, só é possível se existir uma mente brilhante por trás disso. E para o cristão, essa mente brilhante é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo do Senhor. Isso para mim é a segunda coisa que eu tirei para falar com vocês. A terceira coisa são as profecias. Profecias. Eu acho muito lindo, eu acho lindo essa questão das profecias da Bíblia. Por que eu acho lindo? Porque pode ser por um ateu. Ele nunca irá conseguir explicar como as coisas aconteceram da mesma forma como elas foram profetizadas. Existem profecias de anos antes e aconteceram. Por exemplo, no nosso próprio Cristo, existe mais de 200 profecias de Cristo que aconteceu antes, anos muito antes. Por exemplo, no próprio nascimento de Cristo, nós vamos ver no livro de Isaías, 700 anos antes, ele foi profetizado. E muitos vão falar, isso é apenas coincidência. Hoje existe profetas aí que falam, pessoas que falam coisas que isso acontece. Mas fato é, com os detalhes que as profecias bíblicas ela contém, é impossível alguém falar com tanta proeza, com tanto detalhe, com tanto rigor daquilo que aconteceu. Então as profecias eu acho lindo, 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 lindo. A quarta coisa que eu quero falar para vocês é a credibilidade dos fatos históricos. O que é isso quer dizer, irmão? Tudo que existe relatado na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, naquela época existiam pessoas vivas. Tudo bem que nós estamos distante, 2000 anos daquele final, quando se findou o livro canônico, os livros canônicos, que decidiu o que eram os livros canônicos. Mas aquelas pessoas que viviam naquela época, quando Mateus escreveu o Evangelho de Mateus, quando Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e todos os outros livros, existiam pessoas que estavam vivendo naquela época. Então, ou seja, alguns historiadores, eles nos dizem, um historiador mesmo, Flávio José, se você puder ler comentários de Flávio José, livro de Flávio José, você vai ver que tudo aquilo que ele diz, e ele era historiador, ele não era um cristão, ele era um historiador, e ele diz exatamente aquilo que está na Bíblia. O próprio Lucas, ele era um historiador, ele procurou saber exatamente o que tinha acontecido. E se isso que estivesse na Sagrada Escritura fosse mentira, fosse algo irreal, pessoas que viviam naquela época, eles escreveriam, tem um povo aí que está falando uma mentira.
Quem era o império daquela época? Era o Império Romano. Você não vai encontrar em nada, em todas as escritas no Império Romano, alguém falando que aquilo que os cristãos estavam dizendo era mentira. Você não vai encontrar isso. Então, a credibilidade que nós encontramos nos fatos históricos, isso para mim é um fato que corrobora com a inerrância da palavra do Senhor. Outro fato é a questão sociopsicológica. O que eu quero dizer com isso? Pela ciência, nenhum humano sadio psicologicamente ele vai acreditar numa mentira que vai levá-lo à morte. Pelo contrário, ele sempre irá querer preservar a sua vida. Mas é interessante que na palavra do Senhor nós vemos exatamente isso. Que os apóstolos, os discípulos, eles colocavam à disposição as suas próprias vidas em favor de algo que o resto do mundo dizia que era errado, que o resto do mundo dizia que era loucura. Aqueles discípulos colocavam as próprias vidas dele em jogo e todos a gente vê muitos líderes, imperadores falando para eles negarem o evangelho, mas eles falavam de maneira alguma. Como eu posso negar algo que é verdadeiro? Então nós vemos ali que psicologicamente é impossível alguém acreditar numa mentira que o levaria à morte. Isso, pelo menos, uma pessoa sadia psicologicamente nunca faria isso. A sexta coisa que eu alenquei aqui é um poder transformador. Gente, todo aquele que realmente lê as Escrituras e deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, ele muda. Quem não conhece alguém que mexia no mundo das drogas? Às vezes ele tinha o vício do álcool. Às vezes ele era um marido que não dava exemplo, uma mulher que não dava exemplo. Enfim, eu acho que todo mundo conhece alguém que tem um exemplo negativo, mas a partir do momento que ele encontrou o Espírito Santo de Deus nas Escrituras, ele mudou de vida. E aqui eu não estou falando de religiosidade, mas aqui eu estou falando do Espírito Santo de Deus falá-lo através das Escrituras. E ele muda. Pode ter certeza que ele muda. O inimaginável é o sétimo item que eu quero falar para vocês. O que é isso? Gente, um fato que é relatado nas Escrituras, que na última noite em que Cristo esteve com seus discípulos, com seus apóstolos, ali na noite de Páscoa, ele estava no jardim de Getsêmani. E naquele jardim de Getsêmani ele estava com seus 12 discípulos. Discípulos que para a sociedade não valiam nada. Mas o inimaginável ele falou para aqueles apóstolos dele, que o evangelho do Senhor chegaria aos 4 cantos do mundo. Gente, como é que aqueles 12 discípulos que para a sociedade não valia nada, aqueles 12 iam levar o evangelho até os confins da terra? Isso aí é uma presunção. Quem é esse que vai falar que esses 12 que não valem nada vai levar o evangelho até os confins da terra? Mas o que eu acho lindo é que se concretizou. Aquele homem que estava ali cercado pela sociedade, que estava querendo ser preso, que realmente ele não tinha nada de valor para aquelas pessoas que estavam em volta dele. Apenas ele só tinha aqueles 12 que não valiam nada, mas ele falou, esse evangelho ele vai ser levado até os confins da terra. Numa cidade lá em Israel, e hoje nós temos o evangelho pregado em todo o mundo. A maior religião hoje ainda do mundo é o cristianismo. Não seria presunção de um homem, mas é interessante. Aconteceu, não aconteceu? Hoje você está aqui me ouvindo falando do evangelho aqui no Brasil. A coisa mais importante então que eu quero falar para vocês agora, em oitavo, é a declaração do mestre. Às vezes você não é um cristão praticante, às vezes você tem uma religião que não tem a palavra do Senhor como sua regra de fé e prática, mas fato é, você acredita em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o nosso mestre, e aquilo que ele fala é certo. Nós somos falhos, nós podemos acreditar em algo errado, mas Cristo não, ele é perfeito, ele é justo e ele é santo. E uma coisa que ele nos ensina,
Que nós vimos lá que ele em Mateus 11:13, ele nos relata que a lei e os profetas profetizaram a palavra de Deus. O que é as leis e os profetas? É a Tanakh, gente. A Tanakh é o Velho Testamento. Esse Antigo Testamento que nós temos hoje era o mesmo Antigo Testamento no tempo de Cristo. E Cristo, ele corroborou para falar que o Antigo Testamento ele era verdadeiro e que ele foi exatamente escrito com as palavras do Senhor. E Jesus Cristo ele não falou, é aquele livro e aquele livro você tira. Não. Ele simplesmente falou que a lei e os profetas, que era esse Antigo Testamento que nós temos hoje, ele foi escrito pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus nos disse isso. Mas e o Novo Testamento, Ivan? O Novo Testamento ele não é no Antigo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito depois. Mas é interessante também que Cristo ele deu autoridade aos seus apóstolos para escreverem isso. E dentro dessa autoridade ele declarou que o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo levaria os apóstolos a escreverem a palavra do Senhor. Mas Lucas não era apóstolo, mas Paulo, é interessante que Paulo ele declara que o Espírito Santo ele usou Lucas para escrever. E em sua carta ele cita o Evangelho de Lucas e fala que o Evangelho de Lucas ele foi inspirado. Lá em 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler aqui 2 Timóteo 3,16, ele nos fala assim, ó: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então aqui Paulo ele vai falar que toda a Escritura é inspirada. Nós temos outro texto interessante que o apóstolo Pedro nos ensina, lá em sua segunda carta, está lá em 2 Pedro 1, no versículo 20 e no versículo 21, ele fala assim, ó: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Às vezes as pessoas falam que não, isso é homem que escreveu. Então Pedro deixa muito claro isso. Vou repetir. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não ia descer do céu e escrever e entregar um Novo Testamento ao ser humano. Isso aí, muitas religiões dizem isso, que anjos apareceram e realmente entregaram um Novo Testamento à humanidade. Isso é mentira. O Espírito Santo de Deus, aqui Pedro vai nos falar que nenhum homem escreveu nenhuma escritura de sua vontade, mas eles foram impelidos pelo Espírito Santo de Deus. Amado, no final, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: entenda algo. Eu não sei o que você pensa sobre as Escrituras, mas abre o seu coração, tire todas as pedras de sua mão. Hoje, faça um teste se você não acredita na Bíblia, se você é ateu. Eu não sei, mas eu te convido a fazer um teste, se você acredita em Deus ou não. Peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração. Comece a ler a Bíblia e aí depois você vem me falar o que acontece, se a sua vida realmente não irá mudar. Eu te convido a realmente entender o que é o poder santo de Deus na Escritura. A Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível. Na Bíblia, ela não tem erro. Eu te convido, vem comigo aprender as Escrituras, tire as pedras da mão, comece a lê-la e depois você vem me falar o que realmente o Espírito Santo de Deus fala na sua vida. Se você gostou desse vídeo, vai lá, clica no sininho, dá um like, comenta, entra no canal, se inscreve, toca no sininho para você ver todos os vídeos que eu irei postar aqui. Deus abençoe vocês, fique com Deus, abraço.